Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar uma fábrica de linha multifilamento. Acho que aqui vai tirar algumas dúvidas do pessoal de como são feitas as linhas 4 fios, 8 fios e como é todo esse processo. Olha, a partir de hoje eu acho que você vai valorizar mais o multifilamento. Fiquem ligados. Então vamos lá, rapaziada. Essa é a fábrica de uma marca americana chamada Tufline, uma das primeiras que eu me recordo assim, de linha multifilamento, que até hoje tem um mercado muito grande nos Estados Unidos. Então, como é que funciona? Primeiro, o vídeo aqui tá acelerado já. Primeiro, as fibras vêm nessas bobinas maiores que eles vão torcer e enrolar em carretéis menores, que está aqui nesse cantinho da imagem, que é onde vão ser usados nas máquinas que vão enrolar. E como funciona o multifilamento? São várias fibras de polietileno. O que é o polietileno? É um material usado para várias outras coisas. Já tem cordas de polietileno, tem colete à prova de bala, que é uma comparação que todo mundo faz, né? Por quê? Porque essa fibra ela tem uma resistência maior do que o aço. Se eu botar um fio de multifilamento e um fio de aço e gerar torção nele, força, tração, ele vai estourar com muito mais peso do que o aço em si. Isso é bem legal. E as primeiras linhas de multifilamento, para quem não sabe, curiosidade, eram feitas até com pelo de cavalo. Eles cortavam a crina do cavalo e enrolavam para fazer o multifilamento. Loucura, né? Hoje em dia é um material muito mais avançado. E como funciona? As máquinas vão ali bobinando. Aqui elas estão pegando aquela fibra que está naquela rolo maior, torcendo e colocando em bobinas menores, que vão para depois ser enroladas nas máquinas, vão fazer as tranças dos fios, né? Que nem tem linhas de 4 fios, 8 fios, vários tipos de linhas, Essa é a máquina que vai fazer a trança delas, Aqui, por exemplo, são 16 bobinas. Vão fazer uma linha de 8 fios. Então, cada fio da linha multifilamento, na verdade, são 2 bobinas dessas que vão ser trançadas. Olha que interessante, a gente tem sempre a ideia de que 4 fios são 4 fios trançados, 8 fios são 8, mas na verdade são bem mais. Para 8, nesse caso dessa marca, pode ser que outros usem até uma técnica diferente. Vai usar 16 bobinas dessas daqui, para fazer a trança. Interessante, né? Vamos lá. Aqui ela está passando no mecanismo, né? Então, como é que funciona? Essa fibra, né, que tem, quando surgiu, quem lembra, né, ali nos anos 90, ou começo de 2000, o multifilamento era muito caro, né, muito mais caro do que hoje. Talvez hoje o multifilamento custaria algo em torno de 500, 600 reais daquela época, né, no valor da época, né? E eles eram feitos por 2 empresas, basicamente. Tinha uma empresa americana, que é essa, Honeywell, que até hoje fabrica as fibras da Power Pro, Spider, Tilene, Peline. No Brasil eu não lembro de nenhuma linha que usa essa polietileno, né, a fibra da Honeywell. Normalmente são marcas americanas, como ela é uma empresa americana até, acabam usando mais. E até por custo, né, porque normalmente esse tipo de linha, por usar essa tecnologia americana, o custo acaba sendo um pouquinho maior, só que também a qualidade é muito maior também, né? E a outra fabricante que existe, que criou na época, né, esse tipo de linha, é uma marca holandesa, que é a DSM, né? Então a americana eram as linhas Spectra e a holandesa eram as Dyneema, né? Quem nunca ouviu falar, né, de Dyneema, Spectra, né? Então a Dyneema era dessa empresa holandesa. Hoje ainda acha linhas, sim. A Vexter, por exemplo, é uma linha Vexter, que é uma da Marine Sports, né? Usa esse tipo de linha. A Scorpion da Sumax, que nunca usou, né? Há uns 5, 6 anos atrás, é uma linha excelente. Triumph é uma linha top que usa, YGK, né? No Brasil, quem conhece aí, diz aí. Quem conhece alguma que usa Spectra na trama, né? Só cuida que tem algumas marcas que escrevem Spectra no nome da linha, mas não quer dizer que a fibra que elas usam são Spectra. Normalmente a maioria das linhas de multifilamento que a gente usa de baixo custo, vamos dizer assim, né, são já que é fim da patente delas, né? Então são linhas normalmente chinesas ou algo do gênero, né? Então vamos lá, pessoal. Antes de tudo, quem está curtindo ou tem alguma dúvida, deixe nos comentários aqui abaixo, que a gente, dentro do possível, vai respondendo. E não esquece, né, de se inscrever no canal, né, para quem quer ver outros vídeos desse gênero. Quem sabe mais pra frente vai ter os de anzóis, como são feitos, de varas e outros itens no mundo da pesca, né, que é legal também de entender esse mercado.
Mas ó, não deixe de escrever, hein? Vamos lá. Aqui a máquina está fazendo a trança, né? Ó, repare que apesar dessa velocidade toda do mecanismo que faz essa trança, o trançado em si ele é extremamente lento. Tá vendo? O processo é extremamente demorado. Olha a velocidade que a máquina está girando, extremamente lenta. Então o que acontece? Por exemplo, nessa fábrica da Tufline, eles têm 4.500 trançadeiras dessas, sabe? Olha só a velocidade que está girando, extremamente lento. Apesar de ter 4.500 máquinas, como o processo é tão lento, cada máquina dessa, de acordo com eles ali, ó, aqui é a parte de produção, cada máquina dessa aqui que está enrolando essa bobina aqui, ó, enrola apenas 2.200 metros a cada 10 dias. Pouco, né? Por isso, talvez o custo multifilamento ser maior do que o nylon, né? É um processo extremamente lento e demorado para fazer esse trançado, né? O que diferencia também um pouco da qualidade das linhas é a tensão que essas linhas são feitas, né? Por isso que é difícil, ou normalmente são mais caras, linhas com muitos fios. Por exemplo, 12 fios não é um processo difícil. No mundo da pesca não é tão comum, né, ver linhas de 12, 16, como eu já vi. Não é pela dificuldade de traçar em si, e sim pela dificuldade de bitolas tão finas ser trançadas, sabe? Por isso que quando tu vai comprar uma linha, às vezes uma zero abaixo de 0,20, por exemplo, elas terem valor maior do que uma linha 0,30, por exemplo, para linhas com mais fios trançados, 12, 16, pela dificuldade que é. Aquele tanque que aparece ali na imagem, ó, são tanques de água quente que ele está jogando corante, né, para dar cor na linha, né, linha amarela, verde e tudo mais. Ó, aqui ele está misturando, ela é misturada lá no fundo, aqui ele só está verificando se o tom de cor está certo. Ó, aqui na imagem dá para ver aqui em cima, ó, uma linha que é vermelha já pronta aqui nesse tanque. Ó, essa linha aqui ela é quente e ele fica dentro desse tanque com alta pressão. Para quê? Para a tinta ser pressurizada dentro da bobina e ela pintar como um todo a linha, sabe? Vamos lá, continuando esse processo. Ó, aqui as linhas já estão todas amarelas. Daqui a pouco ela vai ser... Ó, aqui ela está sendo bobinada num rolo maior de linha. Essa que é branca, na verdade, ela vai passar por um outro processo. E aí é uma diferença de algumas linhas. Essa pintura em amarela que está sendo feita naquela linha branca já é um outro processo. Aquela linha anterior, ela é uma linha de cor amarela, né? Como tem verde, como tem várias coisas que a gente usa. Por isso que quando a gente pesca muito tempo com a linha, ela acaba ficando branca, né? Porque a base delas são brancas. Sabe? Branco é a fibra crua, que ela é pintada. Essa daqui já é um processo um pouquinho diferente. Quem já usou Power Pro sabe do que eu estou falando. A Power Pro ela tem uma resina por cima dela. Essa resina, o que ela faz? Nesse caso aqui, ela dá resistência à abrasão na linha. Essa é uma linha que vai ter uma resistência à abrasão maior para quando raspar em pedra, pau, que é uma grande deficiência no multifilamento. Essa é a diferença do multifilamento para o nylon. A resistência é menor, mas nesse caso o que eles fazem é reforço na linha. Sabe? Por isso que quem usa Power Pro às vezes vê aqueles fragmentos na linha. Quando ela é muito usada, ela fica com algumas bolinhas, parece cera. É esse revestimento que faz a linha ficar um pouco mais resistente à abrasão. Ó, aqui a máquina está tirando o excesso, né? Ela passa por um forno, né? Acabei não falando ali no processo, passa pelo forno e aqui é tirado o excesso dessa resina da linha. Aqui ela está indo para um carretel que praticamente a parte final do processo. Aí é a parte de teste de resistência. Aí está um grande detalhe. Normalmente a gente, principalmente aqui no Brasil, leva muito em consideração a resistência que marca na caixa. O americano não leva em consideração esse tipo de coisa. Essa linha, por exemplo, que estava sendo testada antes ali, era uma linha para 100 libras, mas a resistência dela era muito maior. Bateu ali, por exemplo, 118 libras, sabe? Então não se preocupe muito com a resistência de linha, porque ela sempre vai resistir muito mais. Ó, aqui é o processo final, onde os carretéis são enrolados. Interessante, né? Como é um processo até certo ponto demorado, né, de acontecer. Ó, aqui a mulher vai um a um botando o adesivozinho e cortando os carretéis de multifilamento, aqueles clássicos que a gente encontra nas lojas. Ó. Aqui ela é onde está montando a caixinha. Esse processo todo de
desde trançar as fibras até o final, que é essa parte aqui, leva 17 dias. É muito tempo para se tornar pronto um processo todo de uma linha. Então vale a pena valorizar um pouquinho mais um tipo de linha multifilamento e o preço que é, porque é complicado esse processo todo. Por exemplo, uma linha dessa da T-Line hoje em dia custa na casa de, nos Estados Unidos, de $20, mais ou menos, uma caixinha dessa linha. Aqui, ó, pena que não tem foco na linha de trás, mas essa é a linha pintada e aquela lá é a linha resinada, ó. Vai ter os 8 fios e mais aquela camada de resina que faz a linha ser um pouco mais resistente à abrasão. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Quem curtiu, poxa, vou pedir em troca só que deixe o seu like. Quem não é inscrito, se inscreve, que é esse tipo de sinal que vocês dão que faz a gente se sentir motivado a fazer cada vez mais vídeos assim. Tá bom, rapaziada? Fiquem por aí, estamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!